Valmir. Boa noite, Vasquina. A coisa tá feia no Vasco. Boa noite, Valmir. Cara, pois é, né? E assim, não precisava estar nesse ponto. Porque assim, a gente tá em 10º, né? Eu tenho até que olhar a tabela depois que a rodada acabou ontem, não cheguei a olhar. Mas até então o Vasco tava em 10º. E assim, podia estar pior. A gente podia estar na zona, não tá. Mas eu não acho que tem que ficar com esse papo de ai, mas pelo menos a gente não tá na zona, vamos dar uma segurada. Não, sabe por quê, gente? Porque o nosso elenco é um dos que tem a folha salarial mais cara do campeonato. A gente gastou 5 milhões de euros com o Brenner, tá? Só pra informar. Então não pode estar em 10º ao mesmo tempo, que é melhor estar em 10º do que na zona, óbvio. Mas se você juntar tudo, não tem desculpa para estar em 10º. Porque a gente está em 10º por culpa exclusivamente nossa. Se a gente for somar aqui os pontos perdidos nos últimos jogos aí, por incompetência, por falhas individuais, ou por N coisas, olha só, a gente toma um empate contra o Remo no finalzinho, com o Curitiba, a gente perde de virada em casa pro Botafogo. Vou nem falar os da era Diniz, porque era outra história, era outra coisa. Mas todos esses que eu citei até agora foram com o Renato. Então, assim, a gente está em 10º por culpa exclusivamente nossa, por incompetência. Porque só nesses 3 jogos que a gente toma um empate no finalzinho, olha só onde a gente poderia estar. Entendeu? E estar acima do 10º é onde o Vasco tem que estar pela folha salarial cara que tem. Entendeu? A gente não pode aceitar mais um brasileiro difícil e terminar ele em 14º, como no ano passado. Isso não pode ser feito em hipótese alguma. Não pode. Por N motivos que eu sei, vocês sabem, e a gente está cansado de falar. Entendeu? Porque, assim, a folha é cara. Gastou milhões de jogadores que não rendem. O Brenner, eu acabei de falar, 5 milhões de euros. O Inestrosa sumiu. Eu não quero que jogue, tá? Mas, assim, o cara foi muito caro e ele não rende, ele não joga. E aí não tem como, né? Se você analisar e pensar que isso vai dar certo. Então, eu acho que é isso que você falou, Valmir. A coisa tá feia, porque podia estar muito melhor. E o Vasco tem sim capacidade para estar melhor, entendeu? Só que, assim, isso passa muito pelos jogadores e pelo treinador. E ontem, o jogo de ontem, a derrota, para mim, a culpa foi dividida. O Renato errou no pré, totalmente, pela escalação que ele colocou no jogo de ontem. E ele erra muito durante o jogo porque ele não soube fazer a leitura do jogo. Gente, era para ter começado o segundo tempo com o Spinelli. O David estava horroroso. O Brenner também. E nem, acho que o Brenner nem saiu, né? O que torna pior ainda. Mas o David não era para ter voltado para o segundo tempo em hipótese nenhuma. Mas ele mantém. Beleza. Aí, o que acontece no segundo tempo? O Vasco até volta melhor, pressionando. Com bolas na área o tempo todo, uma atrás da outra. Pá, pá, pá. Mas não tinha um centroavante ali para fazer o gol. Esse centroavante, esse cara, era o Spinelli. E o Renato não colocou. Quando, né, o Renato decide colocar o Spinelli, que já tinha perdido o time, que naquele momento o Vasco até começa a voltar a ter uma queda de rendimento, ele entra com o Spinelli e as bolas na área param. E aí é que eu falo que entra a culpa dos jogadores também. Como que eles não têm esse feeling? A partir do momento que o cara que estava faltando entra no jogo, todo mundo decide chutar, finalizar. Pelo amor de Deus, sabe? Então, para mim, a culpa tá dividida. O Renato, ele até falou, né? Eu não concordo com a frase dele, que ele falou na coletiva de o que eu podia fazer, eu fiz, porque, não, para mim, isso é discurso de derrotado, de fracassado. E tudo que a gente não precisa é de um cara, de um treinador com esse discurso, com essa mentalidade aqui. Mas quando ele fala que não dá para ele entrar em campo, eu acho que é isso também. Porque, cara, você vê o que o David estava fazendo, o que os outros estavam fazendo. Só que aí, se você olha por outro lado, a culpa é exclusivamente do Renato por ter colocado esses caras para jogar. Entendeu? Então, assim, um show de horrores, porque você tá há mais de 60 minutos com um a mais e você não consegue ser superior ao seu adversário. Entendeu? Então, assim, muito complicado. Eu acho que essa postura precisa melhorar para ontem, até porque, mais uma vez eu falo, nosso próximo jogo no Brasileiro é contra o Flamengo, que a gente também tem esse tabu, que ontem meteu 4 gols, né? E, enfim, amassou o Atlético. E a gente vai chegar desse jeito no domingo para enfrentar o Flamengo? Ah, é clássico, beleza. Mas
a postura diz muito. Mais uma vez eu falo, a gente está em 10º por culpa exclusivamente nossa, porque era para estar muito melhor, muito acima disso. Só que pelas nossas incompetências nos jogos que eu citei, Curitiba, Remo, Botafogo, Corinthians, a gente está ali. Mas poderia estar muito melhor, entendeu? E eu não acho que 10º tá bom pro Vasco, vocês me desculpem. Pode até parecer um pouco soberbo, mas assim, eu acho que a gente tem que pensar na realidade que o Vasco tem que estar. O 10º lugar, assim como o 14º do ano passado, é muito abaixo pro Vasco, gente. A gente tem que voltar. Disputar título ainda é uma realidade muito difícil. Mas ao menos tentar uma classificação para Libertadores, ficar ali no G6, no G8, G7, que seja. Agora, do 10º para trás, eu acho que peca, entendeu? E eu não acho que é isso que a gente tem que almejar. Principalmente quando o treinador utiliza um discurso de que a prioridade dele é o brasileiro. E por isso ele não tá nem aí para a Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, se a sua prioridade é o brasileiro, você tem que jogar para ganhar o brasileiro. Entre aspas, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E não me parece que é o que está acontecendo. Porque ele opta pelos jogadores errados, ele demora a fazer as substituições e, às vezes, quando substitui errado. E ainda assim, fica com esse discurso de que o que ele pode fazer, ele fez. Então, sinceramente, eu não concordo com o Renato. Eu acho que ele está pecando muito. Eu acho que essa forma dele agir contradiz o que ele fala sobre a prioridade de ser brasileiro. Essa é a minha opinião. Quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, entendeu? E vamos ver, né, gente, se a gente consegue melhorar isso para os próximos jogos.